A gente convidou o queridíssimo Dr. Gustavo Ventura, ginecologista e obstetra. Bem-vindo! Boa tarde, quer dizer bom dia. Tudo bem? Vai demorar ainda muito tempo para me acostumar. Bem-vindo, estávamos com saudades de você, doutor. E eu amei o tema. Muito interessante, né, Eu Carol? acho, inclusive, que a gente tem um público aí, nesse momento e nessa faixa etária, que é uma decisão extremamente importante na vida da mulher, fazer ou não fazer uma laqueadura. Verdade. Certo? Antes do mito ou verdade começar, pessoal de casa, então, o que hoje nós chamamos de laqueadura? Bom, a laqueadura, então, é a interrupção da continuidade da trompa, né? Então, a mulher, ela tem o útero, né? E tem as trompas. A fecundação, que é a junção do óvulo feminino com o espermatozoide masculino, ele ocorre na trompa e dali ele cai no útero e se desenvolve. Tá. Então, a esterilização, a laqueadura, é a interrupção dessa continuidade da trompa. Então, existem mais de 15 técnicas utilizadas. Olha. A principal é uma técnica francesa chamada Pomeroy, em que você corta essa trompa e você amarra os dois lados. Por que essa técnica é a mais utilizada? Porque num caso de arrependimento, como vai sobrar as duas partes da trompa, ela foi seccionada praticamente uma retirada muito pequena, você pode tentar uma recanalização. Então isso, claro, é uma das perguntas, eu acho que vai rolar aqui, só que a gente vai conhecer outras técnicas, né? Exatamente. Inclusive a gente tem depoimento e ilustração. Vamos começar então? Primeiro mito ou verdade na tela a respeito da laqueadura. Meninas, muita atenção, mandem perguntas, @VocêBonitaTV. Mito ou verdade? Após a laqueadura, a mulher então não menstrua mais. Não. Interessante isso. É um mito, né? Então, na verdade, mito. Tem nada a ver. Ela vai continuar com a sua produção hormonal, menstruação, igual, tá? Libido, não interfere em nada disso. A única coisa é a descontinuidade da trompa. Isso não impede uma gravidez. Tem mulheres que sentem até melhora dos sintomas, porque acho que relaxa, já sabe que a chance de uma gravidez é muito difícil, então melhora a libido, melhora o prazer, a cabeça vai mais tranquila para a relação. Exatamente. E a gente sabe que o quão importante é o psicológico para os sintomas femininos. Então isso é mito e não interfere nem no fluxo menstrual, nem na TPM, nem na periodicidade da menstruação. Ainda falando um pouquinho da menstruação ligada à laqueadura, você comentou que os hormônios se mantêm, né? A liberação hormonal, esse equilíbrio hormonal, que é o que a gente busca até para que mantenha aí uma estabilidade no mês, porque a gente sabe o quanto isso prejudica também a qualidade de vida das mulheres. Mas tem mudança de fluxo, pode ter uma mudança de a mulher pode notar alguma mudança de qualquer coisa no período? Essa é uma dúvida muito frequente. Algumas mulheres falam que depois da laqueadura engordaram, ou que o ciclo que era regular começou a ficar irregular. Não tem nenhum estudo que mostra que essa mudança é secundária à laqueadura. Então o que pode acontecer é que, ou ao utilizar alguma técnica que diminui a nutrição sanguínea para o ovário, isso poderia interferir, mas ainda é algo que está em aberto, ou a mulher, normalmente a mulher que faz laqueadura é uma mulher que está próximo depois dos 30 anos. Que é quando o metabolismo desacelera, a mulher ganha peso, outros fatores, e associa a laqueadura, quando na verdade seria algo associado ao estilo de vida, dieta, atividade física, estresse. E esses hormônios agem nos ovários. Então isso permanece. Permanece, não interfere. Será que... Ai, gente, é tão lindo isso aqui, a gente ficou babando. Só que aqui a gente não consegue... a gente vai precisar desse aqui para entender essa parte. Então a parte hormonal age no ovário, mandando recado, tudo mais, para acontecer o ciclo. Exatamente. Só para mostrar para o pessoal. Então aqui a gente tem os ovários, né? São bilaterais. E aqui a trompa. Então a trompa é esse cano, né? Deixa eu virar aqui. Ó que bonitinho, tem o desenhinho. Parece uma mãozinha. Aqui tem até os óvulos que são liberados durante de um lado tem a trompa e de outro... porque imagina que esses óvulos também estão desse lado. Parece uma mãozinha, assim, que eu acho tão legal. Essa parte das trompas chama-se fímbrias. Ela é quem capta o óvulo. E aí esse óvulo vem andando pela trompa e encontra o espermatozoide aqui nesse trajeto. É isso que a gente vai interromper
Mas para não acontecer esse encontro, senão acontece a gravidez. Agora, eu entendo quando as pessoas até têm essa dúvida da menstruação, porque a gente tem a sensação que esse sangue vem do ovário, que descama, e na verdade ele é formado no endométrio. No endométrio, exatamente. Que não tem nada a ver com a história da laqueadura. Que é essa parte mais interna do útero, então vejam que o útero ele fica intacto, o endométrio, que é essa camada mais interna, que é o que descama no período menstrual, permanece igual, sai pela vagina. Aqui é o colo do útero? Aqui é o colo do útero. É aqui? Desculpa, aqui é o colo do útero. Aqui é o colo... Ah, tá. Aqui a gente tem... A vagina, aqui na verdade é a vulva, né? Já a saída de fora da... Tá, o colo do útero é aqui. Então é aqui que são feitos aqueles exames. Isso, o Papa Nicolau, a gente colhe as células dessa entradinha do colo do útero. Aí, é legal quando a gente pode mostrar ilustrações, né, para os leigos. Uma dúvida muito frequente é se a laqueadura é 100%. Vão existir alguns depoimentos de mulheres que depois de 10, 15 anos engravidam. Sério? Seríssimo. Então, o fator o fator de risco a proteção da laqueadura, ela não é 100%. Ela é 99,999. Então, são casos muito raros, são 2 casos a cada 1000 mulheres laqueadas. Então, é raríssimo. O que acontece? Quando você corta a trompa e você amarra, por algum motivo, provavelmente bactérias ou inflamatório, eles se encontram novamente. Aquele fio absorve depois de muitos anos, ela se encontra e recanaliza. Então, pode acontecer. Né? A natureza é muito sábia, né? Eu imagino um processo fisiológico de tentar se ligar a outra parte que foi desligada. E esse lance que você falou parece uma mãozinha mesmo, então é pirante pensar nisso, que realmente precisa pegar para captar estes óvulos. É lindo pensar nisso. Vamos colocar o próximo mito ou verdade, porque a gente tem um vídeo que ilustra para a gente entender um pouquinho as técnicas. É mito ou verdade, então, que é possível reverter a laqueadura? Você comentou que tem um caso que sim, um tipo de cirurgia. Muito bem, então, como a gente falou, existe essa técnica que você só tira um pedaço mínimo da trompa. Porém, existem outras técnicas que você secciona boa parte da trompa, então você corta ela. Então, se você corta, que a gente chama de fimbrectomia, você corta essa trompa, você não tem mais como religar, entendeu? Entendi. Então, é uma dúvida muito recorrente. Doutor, eu posso fazer recanalização? Depende. A palavra depende, porque depende da técnica que foi utilizada na sua laqueadura. Vamos colocar um videozinho que mostra uma das técnicas. Você citou que são mais de 15 tipos de cirurgia, então, para realizar a laqueadura. Vamos colocar uma delas. Qual é essa que a gente está vendo agora? Bom, então... Que bonito! O acesso a essa trompa, ele pode ser via... então, essa que foi a que eu expliquei, que é a pomeroide. Então, você tira um pedacinho, amarra as partes, e esse acesso pode ser via abdominal, via vaginal, então pela vagina você faz um furinho e acessa a trompa, via videolaparoscópica, e mais pra frente vai falar sobre o Essure, que é via histeroscópio, ou seja, você vai por dentro do útero. Né? Nossa, eu acho que terminou aí o nosso vídeo. Só que, de qualquer forma, a minha dúvida é a seguinte: quem define qual a cirurgia que vai ser feita? Ah, não, aqui continua, Bom, aqui é só... Então, aqui a gente viu a entrada do colo do útero, né? O espermatozoide, ele vai entrar pelo colo do útero, vai achar a trompa. E aí ele acha ali... E aí, lá na trompa, ele acha o óvulo, né? Esse óvulo, ele é fecundado, e aí de lá ele cai no endométrio e ele se fixa e forma a gravidez, tá? Só que quando a trompa está cortadinha, o óvulo não vai estar no lugar que o espermatozoide vai chegar. Exatamente. Aqui é uma forma... Então, para acessar essa trompa, como eu havia falado, a videolaparoscopia, que você coloca uma câmera dentro da barriga, você com as pinças consegue, né? Então não tem contato de tato, mas é pela todo o material. Existe a mini laparotomia, que é aquele cortezinho que é o mais comumente feito no Brasil, que é uma mini cesariana, feito sobre a região pélvica. E aí tem sobre a via vaginal e a via histeroscópica. Então, quando você entra com a câmera, essa aqui é a imagem que você visualiza. Você visualiza a trompa, você vai pegar uma pinça, vai pinçar para fazer a secção e a ligadura dessa tuba. Né? E o que material é usado para fazer? Normalmente, a gente prefere usar fios inabsorvíveis. Então, o fio ele pode ser absorvido depois de algum tempo ou inabsorvível, ou seja, que nunca se decompõe. Então, o algodão... nylon, esses são os preferidos. Porque se ele for absorvido, a chance da trompa dele se juntar é bem maior. Quando você faz o corte na barriga, então você pode puxar essa trompa e aí pode seccionar e amarrar. Dessa forma. Exatamente.
Eu acho que deve ter mais uma opção. É legal que a gente consegue, né, imaginar, assim, ver mesmo. Isso é real. Tá em 3D, mas é algo real, né? Exatamente. Então aqui, por exemplo, esse corte... Então aqui, outro modelo, né, de técnica, quando você faz o corte abdominal... abrindo a barriga. Isso, que é também feito durante a cesariana. Só que me conta, doutor, quem que vai decidir que tipo de cirurgia essa paciente vai ter? O médico, ele tem que avaliar o quê? Então, para escolher a técnica? A gente sabe que existem técnicas melhores, então quanto menos corte, melhor. Então, hoje a videolaparoscopia ela se sobressai sobre as outras técnicas, porque são cortes muito pequenos sobre o abdômen, a lesão muito pequena sobre o músculo. Tá. Então, preferencialmente, você opta por essa técnica. Mas vamos supor que a paciente tenha indicação de fazer durante a cesariana, que a gente vai falar sobre as indicações posteriormente. Aí você pode aproveitar já com o abdômen aberto e laquear. Entendi. Logo após o parto. Logo após o parto. São raras também... indicações, mas isso é possível. Existem. Eu vou deixar uma perguntinha, então, na tela, de mito ou verdade, quero saber a sua, hein? Daqui a pouquinho a gente vai ter depoimento. Não é uma decisão fácil, uma decisão que envolve muitos aspectos que a gente tem que estar realmente, né, pronto e certo. Eu acho que é por isso que vale aqui o assunto, para a gente entender o que é contra, o que está a favor ali, se vale a pena mesmo. E já já a gente vai saber se é um procedimento caro ou não, porque o uso do anticoncepcional também ao longo de uma vida também não é barato. Não é barato. Vamos colocar a perguntinha então na tela, mito ou verdade? Será que então fazer a laqueadura engorda? Doutor, isso é mito ou é verdade? Mito, né? É mito. Então não tem nenhuma dúvida, os hormônios vão continuar sendo produzidos de forma igual, não interferem nessa produção. Então, esse lance de irrigação de sangue ali, quando você interrompe a trompa, não muda inchaço, não muda dores abdominais, na região pélvica? A princípio isso não interfere em nada, não tem nenhum estudo que mostre essa relação. Então é mito. É mito total, gente, não engorda. Daqui a pouquinho perguntinha do público. Próximo mito ou verdade na tela, olha lá, quem é ótimo, não, nossa pergunta. Com a laqueadura, então, a pessoa não precisa mais usar pílula anticoncepcional. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. Fechou ali. Se você fechou a fábrica, né, fechou o trajeto, a partir daquele dia você não precisa mais. A não ser, doutor, te pergunto, que essa pílula tenha um outro objetivo que não interromper a gravidez. Exatamente. Aí se for para controlar o fluxo menstrual, sintomas de TPM, em pele, enfim, aí você vai manter, mas não como contraceptivo. Tá. Aí como outro objetivo. Quem tem endometriose, por exemplo, pode fazer uma laqueadura? Sim. A princípio, quem tem endometriose, ela vai ter um processo de aderência e inflamatório na região pélvica maior. Tá. Então pode ser que seja uma cirurgia um pouco mais delicada do que uma mulher sem essa doença. Mas não há nenhum impedimento. Pode ser feito. Tá. Talvez ter mais cuidado. Me passou um pouco isso pela cabeça pelo lance da inflamação. Inflamação. Normalmente a endometriose você tem aderência, né? Então intestino, trompa, ovário, bexiga, pode estar tudo muito grudado. Isso dificultar um pouco a técnica, mas é possível sim. Vamos simular uma coisinha que você trouxe aqui que eu achei tão interessante, gente. Olha só, você trouxe um fio, aqui tem um canudo e tem 2 fios. O que é isso? O que nós vamos mostrar com isso aqui? Você vai fazer uma laqueadura ao vivo agora. Oi, vamos lá. Então aqui, na verdade, é simulando uma tuba, né? Tá. Então é só para simular. Então a gente amarra, né, um lado, amarra o outro e aí você vai seccionar. Então, na verdade, a laqueadura é um procedimento simples, rápido, e aí você vai descontinuar essa tuba, né? É isso que é feito, então? É isso que é feito. Essa tuba ela não vai ficar sangrando, porque quando você amarra essa ponta, já para o suprimento sanguíneo desse coto. Então, você só vai revisar a hemostasia, né, o sangramento, e fechar o abdômen como antes. Essa paciente, ela consegue monitorar fazendo ultrassons ou qualquer outro exames de imagem para ver se está tudo certo depois de alguns anos feita a laqueadura? O único exame que consegue demonstrar se essa tuba continua obstruída ou não é um exame chamado histerosalpingografia. As mulheres detestam esse exame porque é doloroso. É o do contraste, né? É o do contraste. Então você joga o contraste, joga uma pressão e se esse contraste atravessar e cair na região pélvica, é porque tem continuidade da tuba. Se não, é porque essa tuba continua obstruída. Por ultrassom e imagem não dá para ver. A princípio não dá para ver, tá? Tá, então temos que confiar ou fazer o exame. Exatamente. Falando ainda de imagem, um método muito interessante, porque por ser rápido, indolor, sem anestesia, sem sangramento, sem internação, é o Essure.
Então, essa tuba, essa molinha, ela mede em torno de 4 centímetros, ela é feita de titânio e ela vai ser colocada por via histeroscópica, ou seja, ela vai entrar pelo útero e ela vai se alojar na entrada da tuba. Com isso, tipo mais ou menos em torno de 90 a 180 dias, ela cria uma reação inflamatória e obstrui essa trompa. Tá? Então, é rápido, é indolor, é prático. O HC aqui em São Paulo tem um serviço muito bonito sobre isso e prático. Que legal! E é muito prático, porque não tem internação. Você vai lá, faz a colocação e vai embora na mesma hora, 10 minutos depois. E essa pode reverter também? Retirando a molinha. A princípio, depois que criou a reação inflamatória e que obstruiu, a princípio esse processo ela é irreversível. Tá. Então, mesmo que a mola saia do lugar, a obstrução já foi adquirida, então não é reversível. Tá. Aí só se você seccionar aquele lugar onde foi feita a obstrução e recanalizar, como seria feito com a outra técnica. Perfeito. Tá? Eu acho que, inclusive, a gente tem perguntinhas do público. Vamos colocar algumas aí para vocês, porque tem muita dúvida, né? Que decisão difícil, mas vamos lá. Mito ou verdade, não. Vamos ver quem escreveu pra gente. De repente, até mito ou verdade que alguém já ouviu, né? Márcia, um beijo, obrigada. Tenho 35 anos e estou grávida do segundo filho. Será que posso fazer a laqueadura? Quais os requisitos, então, pelo SUS? O SUS oferece. Oferece, só que a gente tem uma legislação própria para a laqueadura. Tá. Uma lei de 1996 que fala o seguinte: a mulher não pode fazer a laqueadura durante o parto e o aborto, porque ela está num estado emocional muito delicado. Então, salvo raras exceções. Então, quando ela já tem cesarianas anteriores, pelo menos 2 cesarianas anteriores, vai ser feita a terceira cesariana e há um risco de rotura uterina numa próxima gestação, pode ser liberado. Se ela tem uma doença grave que poderia comprometer a saúde dela e a de um feto numa nova gestação, você pode fazer durante a cesariana. Então, a princípio, a minha resposta seria não, porque pelo SUS, no segundo parto, eles não liberam essa possibilidade. Entendi. De forma geral, fora desse período, ela vai manifestar essa decisão, ela vai percorrer aulas sobre a questão do planejamento familiar, sobre outros métodos, sobre como difícil é reverter esse processo. Tá. Se mesmo assim ela decidir que ela quer fazer laqueadura, ela vai manifestar isso junto com o seu esposo num documento 60 dias antes do procedimento, porque dá tempo de ela se arrepender ou não, e aí 60 dias depois ela está apta a fazer a cirurgia. Tá. O SUS oferece cirurgia, porém fora do período gestacional. Mas você fala, doutor, mas eu conheço algumas pacientes que fizeram a laqueadura na cesariana. Então... não fizeram pelo SUS. Não fizeram pelo SUS, né? Mas, de certa forma, não foi algo totalmente... o processo não foi totalmente correto, vamos dizer assim, pela legislação. Tá. Pelo SUS, tem que adequar esses 2 processos. Ou, se a paciente tiver 2 cesarianas anteriores, a terceira pode ser realizada sem problemas. Para a gente encerrar, doutor, a indicação, então, bem entendido, que é naquele caso das mulheres, então, que ou não querem ter mais filhos, ou até que... já podem ter tido um problema em uma gravidez, perderam por um aborto e se engravidar de novo ainda corre riscos de vida. Isso, a gente pode colocar dessa forma? Dessa forma, exatamente. Tá. Então, a laqueadura é algo que tem que ser, como você falou, tem que ser muito bem discutido, porque há um grande número de mulheres arrependidas do procedimento. Principalmente quando elas fazem com menos de 30 anos. Porque pouca coisa na vida é definitivo, né, Carol? Então, às vezes, aquele relacionamento, você foi muito feliz, mas ele acabou. Então, você está jovem, aos 30 anos, conhece um novo parceiro, e aí esse novo parceiro não tem filhos, você está com aquele problema... Que você queria ter filho com esse novo parceiro, e você fez uma decisão radical e de forma muito nova. Então, em geral, repensem. Essa decisão deve ser tomada preferencialmente após 35 anos, quando já diminui a fertilidade. Tá. E, teoricamente, você já está num relacionamento há mais tempo, né? Ou já decidiu, já tem mais... E até uma fase mais madura também. Exato, né? Mais maturidade, mais consciente das suas escolhas e das suas decisões. Muito bom, é bom inclusive um cuidado médico de uma opinião, eu acho interessante para realmente, né, as pessoas pensarem por esse lado. Você vê, depois de uma segunda gravidez, ela deve ser jovem, né, a Márcia que escreveu pra gente, de repente, outros métodos podem
podem suprir essa necessidade. Nesse momento. Eu acho que tem muita coisa para discutir nesse caminho, inclusive a vasectomia, que é outra pauta, não é? Que é o caso aí masculino, mas esse é assunto para uma outra pauta. Quero agradecer ao Dr. Gustavo Ventura, que é ginecologista e obstetra. Vou deixar aqui para vocês o Instagram dele, para quem quiser saber mais, que é o @doutor abreviado Gustavo Ventura, tudo junto, @doutor Gustavo Ventura, ou o site gustavoventura.com.br. Meninas, mais dúvidas, podem escrever para ele. Muito obrigada. Beijo na família e até a próxima, doutor. Até a próxima.